Mas nessa noite eu queria trazer aqui, o livro de Gênesis 21, ao versículo de número 6. Aliás, versículo 8, por favor, é 8. Gênesis 6, não sei se o pessoal já preparou aí o nosso tema, né? Já está tudo certinho aí? Louvado seja Deus. Então vamos botar aqui, Gênesis, amado, versículo 21, o versículo de número 28, 8 diz assim, Gênesis 21, 8 diz: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Deu a Abraão um grande banquete. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Curva a tua cabeça. Querido Deus, Senhor, fala conosco nessa palavra, Pai. Pai, queremos te pedir a tua bênção e a tua direção na noite de hoje, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria pregar hoje sobre o tema, não sei se você já tem aí o tema. Deus não desistiu da sua casa. Deus não desistiu da sua casa. Amados, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus na verdade, quando a gente está passando por crise, por problemas, por lutas, em determinado momento da nossa angústia, nós tentamos muitas vezes pensar que Deus nos o quê? Nos abandonou. Aqui a história conta que Abraão, ele teve o primeiro filho, Ismael, com a escrava egípcia Agar. O garoto cresceu na casa.
O garoto já estava aí por volta dos seus 16 anos. Mas Ismael não era o filho da onde? O filho da promessa. Aí depois vem o filho da promessa, que foi Isaque. Isaque era o filho da promessa. E a Bíblia fala que quando Isaque foi desmamado, era normal e era comum naquela época, quando o filho era desmamado, se fazia uma festa, um banquete, alegria, comida, bebida, convidar os amigos, convidar as pessoas para se alegrar com o filho que foi o quê? Que foi desmamado, passou por uma fase e venceu, não morreu antes do quê? De chegar àquela fase. Só que a Bíblia fala que estava tudo bem, alegria, festa, todo mundo que comida. Mas aconteceu um episódio nesse momento dessa festa que estragou tudo, que gerou pânico, que gerou dor, que gerou tristeza. A Bíblia fala que Ismael, ele pensava que ninguém estava vendo. E ele vai se desfazer de quem? De Isaque. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas a Bíblia fala que ele ele brincou, sei lá, ele humilhou Isaque. E ele pensou que ninguém via, só que a Bíblia fala que Sara o quê? Sara viu. Sara pegou o camarada o quê? A Bíblia diz aqui que ele brincou, né? Ele gozou com Isaque. E esse ato gerou em Sara uma quê? Uma fúria. Primeiro que ela já estava, Isaque já tinha, Ismael já era um filho que na verdade foi um erro. E na mesma hora a festa acabou. E ela chama a Abraão e fala para ele, ó, acabou. Ismael não vai herdar a nossa herança juntamente com Isaque. Esse camarada brincou com o nosso quê? Com o nosso filho. Amado, sabe o que eu quero dizer para você? Isso aqui representa também a família. Quantas famílias estão indo tão bem? Quantas famílias estão caminhando lindamente? Em determinado momento, por uma ação, por uma atitude, por um evento, tudo vem o quê? Tudo vai abaixo. Aquela harmonia deixa de existir. A comunhão deixa de existir. A satisfação deixa de existir. Amado, de repente, tudo aquilo que estava dando certo, agora começa o quê? Começa a dar errado. A Bíblia fala que Abraão estava numa festa. Daqui a pouco, Sara se levanta contra e diz, não, acabou. Amado, quero que você entenda, eu preguei na quarta-feira passada, família perfeita é um mito. Não existe família perfeita. Amado, todas as famílias terão as suas batalhas, os seus problemas, as suas adversidades. Mas a verdade seja dita, muitas vezes, o grande problema das nossas famílias é que as nossas famílias, elas não estão alicerçadas sobre o quê? Sobre a rocha. Porque a Bíblia fala que o homem que constrói a sua casa sobre a rocha,
é o homem que ouve as minhas palavras e quê? Pratica. É você ouvir a palavra de Deus e você o quê? E você praticar. O problema é que a gente ouve e não praticamos. A gente está aqui na casa de Deus e a gente não está dando atenção. Eu quero dizer para você o seguinte: você tem que tomar cuidado para você não gostar de culto aonde existe uma dopamina que na verdade é uma alegria, mas não tem um aprendizado. Quantas pessoas eles vêm para o culto esperando um pregador dopaminérgico, aquele pregador que vai fazer você pular, saltar, você sentir aleluia, mas você não aprendeu o quê? Você libera a dopamina, mas você não aprende os conceitos. Amado, quantos lugares por aí estão cheios de pregadores que libera dopamina no povo e o povo sai energizado, oh glória! Mas eles não aprenderam nada. Eles não conseguiram entender a ciência da palavra. E a Bíblia diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse eu vou assemelhar o homem que constrói a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Porque vai vir as chuvas, vai vir os rios e vai vir o vento, vai bater sobre aquela casa, mas ela não vai cair, porque ela está construída sobre a rocha que é Jesus de Nazaré. Aleluia! Você tem que entender isso. Aleluia! Aqui nós estamos vendo uma família, tudo bem. Isaac é desmamado. Abraão faz uma festa. Abraão convida os amigos, banquete, comida. E de repente, tudo muda. A alegria virou o quê? Quantas vezes a sua casa foi assim? Já teve dia na sua casa que tudo parecia que ia bem e de repente, por uma coisa que aconteceu, uma palavra falada, você empregou mal a palavra, pronto, a mulher já não quer falar mais com quem? O marido já não quer falar mais com quem? E aí vira tudo o quê? Confusão, um para um lado e o outro para quem? É o que aconteceu aqui. Estava tudo indo muito bem. E de repente, aconteceu um problema. Esse problema foi levado a extremo. E agora Sara procura Abraão e diz para ele o seguinte: não quero mais. Olha que versículo de número 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, tá? Que tinha dado a Abraão, zombava, que está dizendo o quê? Zombava de Isaac. Amado, Isaac nessa época, ele tinha entre 14 a 16 anos. Já era um adolescente, que agora caçou do irmão mais o quê? O irmão mais novo. E agora começa o problema. Aí vem o versículo de número 7. Vamos lá, o 10. Esse é o 9, vem o 10. Vamos lá. E disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho. Quem falou isso foi o quem? Não, foi Sara que falou para quem? Para Abraão. Deita fora a serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. Sara deu um veredito e disse assim: olha, acabou. Aqui nessa casa já não tem mais lugar para quem? Para essa serva e nem para Ismael. Pode fazer o que tu quiser, manda ele embora. Aí agora você imagina, pai,
Ele sabia que a egípcia era escrava, mas Ismael era o quê? Era filho. E como fazer agora? Olha o coração de Abraão como é que ficou. Vamos lá no versículo número 11. Vamos lá, o versículo número 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa... Ninguém lembrou de Agar. Agar não tinha importância nenhuma, era escrava. Mas por causa do filho. Amado, deixa eu falar para você. O primeiro ponto que eu quero falar nessa história, eu não sei se já prepararam aí, né? O primeiro ponto é que Deus é especialista em restaurar vidas. Deus é especialista. Tem aí, já conseguiram preparar? Louvado seja o nome do Senhor. Amado, Deus é especialista em restaurar o que está o quê? Amado, não brinca com Deus. Você que está chegando, você que está me ouvindo pelas mídias sociais, você que está tendo o teu casamento destruído, tendo a tua família dilacerada, você que está sem... Olha, aparentemente essa história não tinha como dar certo. Quantas vezes você pensa que Deus não sabe o que faz? Amado, muitas vezes Deus ele é especialista em transformar histórias de sofrimento em história de quê? História de alegria. E eu falo para você, eu não falo isso somente para você achar que isso aqui é uma palavra para alegrar o teu ego. Não, o nosso Deus é especialista. Ele sabe como fazer uma história destruidora se tornar em história de quê? De sucesso. Aqui nós estamos vendo uma história que aparentemente não tem o quê? Não tem pernas para dar mais certo. Não tem jeito de dar certo. Eu quero falar para você, nosso Deus amado, Ele é um Deus que Ele é especialista. Vamos lembrar um pouquinho de alguns homens. Quem lembra de José? Amado, José foi jogado na cova. Viveu como o quê? Escravo no Egito. Mas o que Deus fez dessa história toda? O Senhor pegou, bispa, um escravo e lhe fez um libertador, para que o povo não perdesse o quê? Perdesse a sua liberdade. Gente, a história de José é prova de que desgraças na mão de Deus vira plano futuro de sucesso, aleluias. A história mostra que desgraça no dia de hoje, diante do Senhor, vai virar conto de vitória no dia de amanhã, aleluia. É por isso que Deus fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará, aleluia. Deus é especialista em transformar histórias derrotadas, fracassadas, miseráveis em planos futuro de sucesso e de vitória, em nome de Jesus. Quem tem palma dá palma, quem tem aleluia dá aleluia. Olha, vou provar para vocês, olha o que está aqui em Gênesis 50, o versículo 20. José começa numa cova e vai como escravo. Agora, como é que termina essa história? Vós bem intentaste mal contra mim. Porém, Deus, quem mudou a história? Deus o tornou em para fazer como se neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Aleluia. Aplauda ele. Aleluia. Rebaixando a rabandaia. Aquilo que parecia impossível. Como é que é, Gil? Aquilo que parecia. Aquilo que parecia não ter o quê? O que Deus fez?
de Deus muda a sorte. Amado, José estava fadado a morrer como escravo, mas Deus transformou a história fatídica e triste de José em uma história de sucesso e de êxito, que hoje a gente conta com alegria tudo aquilo que aconteceu na vida de José, para dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Uau! Quer que eu conte outra história de restauração? Amado, quando a Sara fala para Abraão: olha, esse garoto, já não quero mais ele aqui. Abraão pesou o coração e disse: meu Deus, o que eu vou fazer? Ismael é meu filho. Amado, outra história que Deus... Eu estou falando no ponto que Deus é especialista em transformar a história de quê? Restaurar aquilo que foi quebrado em sucesso. Não tem outro melhor que Ele, amado. Ele é especialista nisso. Quando a gente olha a história de Jó, amado, quem poderia imaginar o que iria acontecer com Jó? A Bíblia fala, amado, que Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu os bens, ele perdeu a família, os filhos todos morreram. Ele perdeu a saúde. E ele perdeu até o apoio de quem? Da esposa. Ele perdeu o apoio dos amigos. Jó perdeu tudo. Aleluias. Mas eu quero que você entenda toda a história de fracasso, toda a história de erro, toda a história de coisas ruins, quando essa história ela é colocada na mão daquele que tem poder, honra e glória, aleluia, pode ter certeza, aquilo que parecia impossível vai se tornar a nossa sorte, aleluia. Eu quero que você entenda, Gilca, por favor, me ajuda aqui, esse não está batendo muito no coração, né? Viu? Aquilo que parecia, amado, aquilo que parecia impossível, talvez você está nessa noite aqui dizendo: é impossível estar no casamento, é impossível eu estar com a minha esposa, é impossível estar com o meu marido, é impossível estar com esse homem, é impossível estar com essa mulher, é impossível. Eu quero dizer para você, talvez seja impossível para você, para mim e para os seres humanos, mas se nessa noite você resolver colocar a tua história na mão daquele que tem poder, honra e glória para transformar aquilo que não é bom em aquilo que é bom, aquilo que é derrota em vitória, aquilo que é fracasso em sucesso, aquilo que não tem esperança, colocar em futuro, aquilo que está derrotado em ser para cima, abençoado. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Amado, nós precisamos aprender a colocar as nossas histórias na mão de quem pode mudar. Você viu lá José dizendo: Deus transformou o mal que vocês me tentaram em quê? Em bem. Amado, a gente viu Jó. Agora, por favor, bota aí Jó 42, o versículo 10. Que eu não quero que vocês pensem que eu estou mentindo. Jó 42, 10. Esse
negócio aqui desse versículo aqui é uma bênção, né? Jó 42:10 diz assim: olha, Jó estava o quê? Sem bens. Jó estava sem saúde. Jó estava sem família. Jó estava mesmo aniquilado. Mas olha o que Deus faz. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Amado, quem acrescentou? Quem acrescentou? Olha aqui. Quem acrescentou? Amado, uau. Amado, não brinca com esse Deus. Esse Deus não é Deus de brincadeira. Ele diz, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto. Passa agora. Passa o 11. Então vieram a eles todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quanto Dante o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de... E cada um pendente de... Eu que estava agora miserável. Eu que estava agora todo sujo. Eu que estava agora abandonado. E o Senhor disse, agora Jó, eu vou virar a história da tua vida. Aquelas pessoas que estavam distantes começaram a chegar perto. Aquele que não olhava te olhou. Aquele que te rejeitava te abraçou. Aquele que te odiava te amou. E não somente vieram, trouxeram dinheiro, trouxeram pendentes. E vem mais, pode passar mais. Oh glória! E assim abençoou o Senhor. E o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, ele tinha 7 mil. Ele tinha 6 mil camelos, ele tinha 3 mil. E 1000 jumentas de boi, ele tinha 500. E 1000 jumentos, ele tinha 500. Aleluia. Pode passar. E também teve 7 filhos e 3 filhas. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Deixa eu falar para você aqui. Gente, o Senhor é especialista. Vou repetir. Repita comigo, diga assim: o Senhor é especialista em restaurar história destruída em história de vitória. Amado, José, eu poderia falar aqui de várias pessoas. Jó, amado, tem tanta gente, Paulo, Pedro. Amado, deixa eu falar para você. Muitas vezes o nosso grande problema é que a gente deixa de colocar os nossos problemas na mão de quem pode o quê? Você às vezes está passando por um momento difícil. E ao invés de você se humilhar e buscar a Deus, você fica com raiva, faz biquinho. Olha o que eu falei. O homem que ouve as minhas o quê? E as o quê? As pratica. Amado, tem muita coisa aqui que eu vou falar. E aí, a gente puxando aqui voltando aqui à nossa história original, a gente pensa o seguinte, que Deus desistiu de nós. Eu falei para vocês aqui que o versículo 10, aliás, que o versículo 11 pareceu mal aos olhos de quem? De Abraão, pedido de quem? De Sara, dizer, não, manda esse garoto, manda todo mundo embora. Não, esse garoto caçoou, zombou do meu filho. Aí, vamos
puxar lá para o versículo de número 15. Gênesis 21, versículo 15. Isso aqui também é rápido, hein? Vocês também. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma quê? Uma árvore. Gente, deixa eu falar para você. Abraão pega Agar, Ismael e manda embora. Mas ele deu para ele uma coisa fundamental, que é a água. Amado, sem água, qualquer pessoa no deserto faz o quê? Isso aqui também prova uma coisa para mim e para você. Todas as vezes que a gente confia na nossa capacidade humana, nós estamos riscados a morrer. A água humana se acaba, amado. Você pode perceber que ela saiu com seu filho Ismael, mas chegou um momento que a água é o quê? Muitas vezes, amado, é a nossa paciência. É o nosso espírito de tolerância. Quantas vezes você já não está por aqui? Você já está por onde? Por aqui. Eu sempre falo isso. O comandante passou lá na guarita e o soldado fez uma continência onde? Aqui de cima. Aí o comandante veio para ele e disse: meu filho, que continência é essa? Ele disse: não, comandante, é que todo mundo já está por aqui com o senhor, mas eu já estou por aqui. Tem gente que já está por aqui com o marido. Zaninha, como é que eu estou aí? Estou por aqui, estou por aqui. Mas geralmente está sempre por aqui, né? Que a continência... Acho que a gente está sempre nos nossos limites. Puf. Amado, a água humana são os nossos limites humanos. Sabe, é você que já está cansada. Já falei 555 mil vezes. Já tentei. Eu já implorei. Eu já fiz. Você já tentou todas as artimanhas possíveis. A tua paciência acabou. Sabe, amado, quando a nossa paciência, a nossa força, a nossa capacidade se acaba, a gente vira nada. Um casal casado há 3 anos. O rapaz eles tinham 20 e poucos anos. E o rapaz traiu a esposa. O rapaz veio, a esposa soube, não aguento isso. O rapaz pediu perdão, disse que não vou fazer mais de novo. A esposa ficou quieta. O rapaz foi trabalhar. Um rapaz promissor, um excelente profissional, um futuro brilhante na vida. Ele está no trabalho e de repente alguém liga para ele e diz: olha, aconteceu aqui uma tragédia. E ele fala o quê? A tua esposa se suicidou. Ele chegou em casa, viu a mulher morta. Aquilo ali acabou com ele. Ele se culpou pelo aquele incidente. Não conseguiu superar aquela situação. Se enveredou pelas bebidas. Perdeu o emprego. Perdeu tudo. Começou a morar nas ruas. Destrambelhado. Se envolveu com crack. Crack, amado,
é uma droga que quando ela entra numa vida, ela tem dificuldade de quê? Porque ela vicia imediatamente. Aquele rapaz virou um drogado, cracudo, como um mendigo nas ruas, sem esperança, sem alegria. E um dia tinha um evento no Morumbi, onde tinha uma cruzada. Como estava muito frio na rua e aquele lugar era coberto, ele pensou, vou entrar. E para entrar o quê? Para tirar um pouco do frio, mas sujo, imundo. E aquele pregador pregou: Deus não desistiu de você. Orabacanda Xarabás. E aquele pregador, quando pregou, e quando ele faz o apelo, aquele jovem cracudo foi o primeiro a vir à frente. E ele veio fedendo, barbudo, feio. Algumas pessoas ficaram até com receio de ficar perto dele. Mas ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Robacanda Xarabás. O pastor Alejandro Bulhões orou por ele. Aleluias. E Deus o transformou naquele momento. E depois de alguns anos depois, ele foi ter com o pastor, procurando ele, agora já de novamente casado, restaurado, voltou à vida profissional. E ele disse: Deus não se esqueceu de mim, aleluias. E naquela noite eu entrei pensando que era para fugir do frio, mas era o Espírito Santo de Deus me conduzindo ao lugar certo, na hora certa, no momento certo, para ouvir a palavra que iria sangrar e tirar a mágoa, a dor, o rancor e o peso do meu coração, para que eu pudesse ter vida e vida novamente, aleluia. Deus é especialista em transformar a nossa história em derrota, em vitória, de fracasso em sucesso, de tristeza em alegria, de dor em prazer, de derrotas em conquista, porque o teu Deus é o Deus do impossível, aleluia. Vamos lá, Gilca. Oh, Espírito Santo, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Vamos dar uma linda salva de palmas. Vamos lá, o versículo de número 15. Gênesis 21, 15. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, de uma das árvores. O versículo 16. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro do arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz
Um tiro de flecha é aproximadamente 25 metros. Aquilo que parecia impossível. Amado, o deserto é lugar impossível. Acabou a água, não tem jeito de você não morrer. Talvez você está nessa mesma circunstância, dizendo: o meu casamento não tem mais jeito. Ai, ai. Como é doloroso quando a gente escuta essa frase de pessoas boas, pessoas que têm potencial para ser muito mais do que estão sendo. Quando a gente começa a perceber, amado, que coisas boas se tornaram em coisas amargas. É marido que não consegue mais se conviver com a sua esposa. É esposa que não consegue mais o quê? Conviver com seu esposo. São coisas que vêm trazendo separação. Amado, tudo. Olha o que eu vou falar para você, que acontece dentro de um casamento. Tem uma origem. O orgulho. O orgulho tem levado casais a se o quê? A se destruírem. Lembra que eu preguei no domingo retrasado Adonai Bezek? Orgulhoso. Porque o orgulho, ele tira a comunicação. O orgulho não te permite pedir ajuda. Quantas pessoas estão naufragando na desgraça, mas não sabem pedir ajuda? Não sabem ir atrás de soluções. Amado, esse trecho que a gente olha aqui, parece que tudo está o quê? Olha o que eu vou falar para você. Deus nunca perde o controle da nossa história. Por maior que seja a sua dificuldade, Deus está no controle. Porque o Senhor, ele trabalha na frente e não atrás. O nosso Deus é aquele que ele já fez um plano para você. Olha o que a Bíblia fala. O Senhor tem um plano de bem, não de quê? Deus não tem um plano de mal para a tua vida e nem para a tua história. Quando Agar se desespera, ela não sabia, mas Deus já tinha um plano. No plano não era com Agar. O plano era com quem? Com o menino. Quer que eu te mostre? Olha aqui. O versículo de número 12. O plano já estava definido para o menino. Agar se desesperou porque ela não sabia o plano que Deus tinha para quem? Para o menino. Olha o que Deus diz. Porém disse Deus a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca de quem? E acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua. Abraão obedeceu Sara, porque tinha uma instrução de quem? Olha o que Deus fala. Porque a Isaac será chamada a tua o quê? Pode passar o versículo 13. O versículo 13. Mas também
do filho desta serva farei uma, porque é tua. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. O Senhor já tinha um plano. Quando Abraão toma essa decisão, Abraão também descansou e disse: Deus já tem o quê? Já tem um plano. Amado, Deus tem um plano para mim e para você. Muitas vezes nós estamos perdendo a paz, porque a gente está deixando de colocar Deus em quê? Amado, por favor, entrega, Salmo 37, o versículo 5, entrega o teu caminho a quem? Confia nele, e o mais ele tudo o quê? Amado, não permita que o diabo roube a união de vocês. Não permita que o diabo tire de vocês aquilo que é bênção do Pai. Pai, toda a família vai ter os descalabros. Mas toda a família, amado, tem solução. Amado, eu queria... A primeira coisa que eu falei foi que Deus é especialista em quê? Em restaurar vidas. A segunda coisa que eu quero falar na noite de hoje, coloca aqui o ponto 2, já tem aí? Não sei nem se vai dar tempo, mas vamos lá, né? Ele cura rachaduras emocionais e... Amado, não tem feridas emocionais que Deus não o quê? A vida muitas vezes deixa marcas profundas por causa das decepções, por causa das perdas, por causa das pressões diárias. Gente, quantas famílias estão sendo afetadas por esse movimento imediatista? Amado, nós estamos vivendo uma época em que as mulheres têm que trabalhar. Só que as mulheres, elas são emocionais. E quando elas trabalham, o estresse ela vai o quê? Se naturalmente é 100, depois do trabalho fica quanto? 1000. E elas chegam em casa já com o quê? No topo dos limites. Aí pega homens também despreparados, que não têm noção do que é enfrentar o trabalho. E tudo isso, amado, vai gerando o quê? Hoje as pessoas, como eu tenho falado aqui, as pessoas estão atrás de mensagens dopaminérgicas, que libera o quê? Dopamina. É aquela mensagem que massageia o teu coração. Tu sai daqui. Ai. Só que a dopamina, ela depois desce. E os doutores aí, doutora Rose, já sabe. Depois que sai a dopamina, aí vem as outras, a acetilcolina, a nuciina, que agora é só o quê? É só da baixada. Aí você vem para a igreja, ai, o apóstolo não pregou tão forte. O dia que eu prego devagar, a minha oferta aqui fica vazia. Tu acha que tem dia que eu dou um grito aqui para quê? Para ver se anima alguém aí para quê? Fala, estou pregando aqui, ensinando, ninguém sai para botar uma oferta, meu Deus. Mas o dia que eu estou aqui pulando, saltando, marchando, aí o pessoal vem marchando também. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a ser dopaminado com a palavra. Mas nós estamos perdendo a essência de aprender. A Bíblia diz, conhecereis o quê?
E quem vai nos libertar? É a verdade, gente. A Bíblia diz: aquele que ouve as minhas palavras e quê? E as pratica. Nós não estamos ensinando você só para você ficar energizado. Nós queremos ensinar a você para você fazer prática, para você chegar em casa, colocar prática naquela casa. Aleluia! Ao invés de brigar, orar, ao invés de lutar, pedir perdão, ao invés de fazer coisas erradas, fazer aquilo que é certo, porque Deus, Ele é especialista em fazer aquilo que dá errado se tornar certo, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Olha, amado, Deus, Ele quer curar nossas rachaduras, as nossas feridas emocionais. E olha o que diz o Salmo 147, o versículo 3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147, versículo 3. Amado, Deus, Ele quer curar as tuas feridas. Mas para isso você tem que ter um coração o quê? Quebrantado. Tem gente que está com um coração tão duro. Eu não aceito. Não adianta vir falar. Não adianta vir pedir perdão. Não adianta vir com essa história mansa. Não faz isso. Quebranta o teu coração. A Bíblia fala: humilha-te perante o Senhor e Ele te o quê? Amado, não permita. O Salmo de número 23, o versículo 3, ele diz: refrigera a minha o quê? A minha alma. Por amor do quê? Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da quê? Por amor do seu quê? Amado, a nossa alma precisa ser refrigerada. Ei, tem gente que está andando a 1000 por hora. É chaminé. O que acontece, Mário, quando um carro está superaquecido? Avaria. E esse superaquecimento dá cabo das juntas de cabeçote, destrói motor, Marisa. Tem gente assim, está destruindo o coração, porque só anda o quê? Nos extremos. Amado, você tem Deus. Não justifica você colocar a culpa em cima de quem? Em cima do trabalho. Não justifica você colocar a culpa em cima do trânsito. Não justifica você colocar a culpa em cima da faculdade. Não você justifica, amado, nada justifica. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Eu preciso voltar à essência. Amado, nós temos que aprender a dar um tempo para Deus. Tem pessoas, posso falar, que eles só oram aqui na igreja. Eles não conseguem orar em casa. Eles não conseguem se conectar com Deus. Olha, por favor, o homem que ouve as minhas palavras e quê? Pratica, gente. Amado, aqui H, ela está numa situação que ela disse: não tem mais jeito para mim. Aqui está tudo acabado. Amado, Deus, Ele não muda. Jeremias capítulo 30, o versículo 17. O Senhor disse: pois farei brotar a sua saúde e curarei as suas feridas. Assim diz o Senhor. Amado,
Jeremias 30, 17, a parte A, o Senhor disse: farei brotar saúde, amado Deus, não mudou. Se Ele diz que vai mudar, Ele vai o quê? Olha, quantos de nós, amado, estamos perdendo a oportunidade de mudar a nossa história, porque nós não estamos colocando a nossa causa na mão de quem? Na mão de Deus. Olha, você muitas vezes quer resolver o problema, mas nem sempre você consegue resolver o problema. Um pai, ele estava vendo um filho de 5 anos, e o filho estava brincando e de repente uma jarra bonita que tinha lá na sala da sua casa, ele bateu naquela jarra e aquela jarra fez o quê? Quebrou. Puf. E ele ficou assim, né? Criança é assim, quando sabe que fez uma coisa errada, qual é a tendência dele, Priscila? A nossa filha fica bem quieta e quer resolver o problema. Aí o pai estava ali, ficou, e ele tentou o quê? Tentou catar os cacos. Só que quando ele tenta catar os cacos, ele tentou resolver o problema o quê? Sozinho. Quando ele tenta catar os cacos, a sua mão lhe o quê? Lhe corta. E quando a mão corta, que ele viu o sangue aí, pai! E quando chega lá, o pai vê o corte, vê que é um corte o quê? Calma. Limpou, colocou o quê? Um band-aid, tudo normal novamente. Amado, aquilo que é difícil para você, não é difícil para o teu pai. Essa briga que estava acontecendo dentro do teu casamento, esse desentendimento, essa desconexação dentro do teu casamento, amado, para Deus não é o quê? Mas você tem que fazer como aquele filho. O problema é que nós somos orgulhosos demais. A gente mesmo se cortando, a gente procura outros meios. Criança é assim, quando ele vê que não tem jeito, ele corre para quem? Mas nós que somos maduros, às vezes queremos enfrentar, tapar a mão com aquilo e não queremos resolver. Eu digo para você, em nome de Jesus, você é filho, você foi escolhido. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para tua família, Deus tem um plano para o teu casamento. Ninguém pode destruir aquilo que Deus construiu. É necessário voltar ao pé daquele que tem poder para resolver as nossas batalhas e as nossas dores. Aleluia! Amado Deus, Ele quer curar nossas feridas, as nossas rachaduras, e Ele quer alinhar a nossa vida. Olha o que Deus falou para Agar. O versículo de número 17, Gênesis 21, 17. Vou ler com vocês aqui que está mais... Ouviu Deus a voz do... Não ouviu a voz de Agar, não. Agar era escrava mesmo. Ouviu a voz de quem? E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Estou levantando a minha mão agora.
para profetizar. Deus ouviu a tua voz. Deus ouviu a tua voz. Amado, a voz do Senhor está sendo ouvida. Amado, você precisa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está dizendo não para esse problema. A voz de Deus está dizendo não para essa decisão maluca. A voz de Deus está dizendo não para essa situação errada. A voz de Deus está dando não para essa prostituição. A voz de Deus está dizendo não para esse adultério. A voz de Deus está dizendo não para esse problema das internet. A voz de Deus está dizendo não para a prostituição digital. A voz de Deus está dizendo não para essa irritação, não para esse super aquecimento. E Deus está dizendo eu estou ouvindo a tua voz, aleluia. Eu estou ouvindo a tua voz. Abra o teu coração, tira toda sujeira, porque a água dos céus, ela vem para limpar, ela vem para tratar, ela vem para trazer cura, ela vem para trazer saúde, ela vem para trazer libertação, porque a água de Deus é a água que faz a diferença na nossa família, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Oh, glória! Mas deixa eu falar para você. Não fica preso à dor. O passado é conhecido, mas é imutável. A tua vitória não está no passado, mas está onde? No presente e no futuro. Um casal de Deus. Isso foi um fato verídico. Um homem bom gostava de pregar nas ruas. A sua esposa era ela a tocadora principal de harpa na sua igreja. Ela fazia concertos de harpa, louvando a Deus. Era uma parceria linda. Um dia, alguém bate à sua porta. O marido vai lhe atender. E quando ele abre a porta, um homem com uma escopeta, é uma arma de calibre grosso, deu um tiro no peito daquele homem. E aquele homem caiu na sala morto. E aquela mulher ficou desesperada. Aquela mulher não comia, não bebia. Aquela mulher virou uma mulher amargurada. Deixa eu falar para você, tem muitas coisas na nossa vida que nós nunca vamos ter resposta. Mas nós não podemos perder a jornada. E aquela mulher parou de ir à igreja, os irmãos lhe visitaram, e ela se fechou de um luto interminável. Oh, Espírito Santo, coisas difíceis acontecem na vida dos filhos. E foram convidados várias vezes aquela mulher para voltar a tocar, e ela disse: nunca mais vou tocar essa harpa. O
pastor presidente daquela igreja saiu de um outro estado para lhe visitar. E ela recebeu o pastor presidente da mesma maneira que recebeu todos o quê? Fria, fora de si. E o pastor falou com ela: Deus é soberano. E ela perguntou ao pastor: por quê? E o pastor disse: eu não sei. Tem muitas coisas na nossa vida que você nunca vai ter o quê? Mas você não pode parar por isso. Talvez você está passando um problema dentro do teu casamento que aconteceu e você está perguntando por quê. Eu não sei. Mas para frente é o quê? E o pastor falou com ela, o nome dela era Vanessa. Vanessa, vai haver uma orquestra lá em Brasília. E nós queríamos que você tocasse para nós. Ela disse: nunca mais eu pego naquele instrumento. Ela disse: mas vai ter milhares de jovens. O pastor disse: eu vou pagar para você a passagem, a estadia, para você estar lá conosco. E ele foi embora. Chegou o dia da conferência. Deus estava fazendo coisas muito jovens, amado, que estava visitando aquela conferência. Jovens que estavam... E naquela hora, o pastor sentiu vontade e descobriu que ela tinha vindo para onde? Para o evento. E os irmãos que trouxeram Vanessa também trouxeram a harpa dela o quê? A harpa dela escondido. Aleluia. E naquele dia, aquele pastor disse: nessa noite, Deus me deu um direcionamento. E eu queria perguntar se a Vanessa está no recinto. E o cenário ficou em silêncio e de repente ela levantou a mão. E o pastor disse: Vanessa, Deus hoje quer te usar. Ela começou a chorar. Tem muita gente nessa sala que precisa de você. E os irmãos trouxeram a harpa e disse: pastor, nós trouxemos a harpa dela. E colocou a harpa no altar. E Vanessa veio chorando. Oh, rabacandarabadás. Subiu no altar chorando. Sentou do lado daquela harpa e tocou. E quando ela tocou, a graça de Deus desceu sobre aquele lugar. E muitos jovens que veio àquele lugar começaram a sair dos seus lugares, bispa, para entregar sua vida a Cristo. Aleluia. Pessoas que nem convite fez já começaram a quê? Começaram a se entregar para Jesus. Pessoas começaram a se arrepender. Gente começou a dizer: Deus, me perdoa. Eu não sabia que eu era assim. Gente, um mover tão grande, aleluia. E à medida em que ela foi tocando, Deus foi tratando o coração dela, aleluia. E Deus fez algo tremendo naquela conferência. E a partir daquele dia, milhares de pessoas aceitaram Jesus. E Vanessa voltou à vida em comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, Ele cura as nossas feridas e trata a nossa alma. Às vezes nós não sabemos porquê e nem como, mas Deus tem plano para mim e para você, aleluia. Olha o que o Senhor fala para Vanessa, para H, o versículo de número 18. Ergue-te
Sabe o que eu quero falar para você? Enquanto você não se erguer, você vai ficar nesse fosso. Ergue-te, olha para cima, olha para a solução e levanta-te. Olha o que Deus fez com Vanessa. Fez ele olhar para cima e fez ela erguer, sair da onde? Sair da sua zona de proteção emocional para a ribalda, para tocar e para abençoar vidas. Você não sabe, mas a tua casa é uma casa de vitória para o teu vizinho, para o teu filho, para a tua mãe, para os teus irmãos, para as pessoas que te conhecem. Você não é só você. Glória a Deus. Ergue-te, pega ali pela mão. Trabalho, tem que ter ação. Nenhuma família vai se levantar se não houver o quê? Trabalho. Porque dele farei uma. Como é que eu vou deixar morrer quem eu tenho uma grande nação? Olha o versículo de 9 para a gente terminar. Dá vontade de pregar aqui até amanhã, você sabe, né? E abriu-lhe Deus os olhos. Sabe o que eu quero falar para você? Quando a gente está cheio de feridas, de mágoa, de rancor, a gente só vê o que não quer. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que? Porque do que sai com o coração está o quê? Abre os olhos, gente, abre os olhos. Olha para a tua família como canal de bênção. Olha para os teus filhos como canal de bênção. Eu não sei, mas a vitória tem que ser quem? Nossa, em nome de quem? E foi e se encheu o odre de água e deu de beber a quem? 20. E era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Deus fez de Ismael uma grande nação. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu queria, nesse momento, sem muita demora,